Hoje vamos aprender como profetizar. Quem quer aprender aqui como profetizar? Aleluia! Primeira coisa que você tem que saber, você foi escolhido dentro do ventre da tua mãe para ser profeta. Uau! Eu fico imaginando, por que o Senhor me escolheu ainda quando eu estava no ventre da minha mãe? O Senhor me escolheu para ser profeta nas nações. Eu achava assim, esse negócio de ser profeta para as nações aí, que nações, Senhor. Gente, eu já fui para um monte de nação. Eu já fui para o Peru, já fui para a Argentina, fui para a Alemanha, para a França, para Portugal, para Suíça, Israel, Roma. Paris, já falei, não falei? Paris, Londres, quase peguei ali um pedacinho da Europa e já conheci um monte de nação. E se você falasse isso para mim, alguns anos atrás, eu falava assim, profeta nas nações, imagina, nunca. Como assim eu vou pegar um avião? A Colômbia, esqueci de falar Colômbia. Eu fui para Colômbia. Profeta nas nações. Deus tem nos dado a honra de ser profeta nas nações. Glória a Deus por isso. E agora a minha vontade é de ir de novo. E agora tem que juntar dinheiro para conseguir ir de novo. E vamos ler lá em Jeremias 1:5, ele nos dá essa profecia. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, todo mundo aqui foi designado profeta às nações. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. É muito importante ter em nosso meio profetas. Por quê? Porque o profeta profetiza. É muito legal quando alguém vem e fala assim, olha, o Senhor está me dizendo que você está triste, mas hoje o Senhor quer derramar sobre a sua vida uma porção de alegria. Quem já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência com criança. Eu estava triste, por causa de algumas coisas que tinham acontecido, que tinham me deixado triste, e aí fui lá na sala dos profetas, no congresso de crianças. A criança não vira para mim e fala assim, o Senhor está me mostrando uma chuva de alegria sobre você. Gente, eu vou morrer aqui, como assim? Deus usa até as crianças para falar com você. Se Deus usa as crianças, o que dirá você, meu irmão? Por que você acha que Deus não pode usar a sua vida se Ele usa criança? Né? E é muito legal ter uma revelação de Deus sobre a sua vida. Eu já tive a oportunidade de receber revelação da minha cobertura, pastor César, de me aconselhar com ele e ele profetizar sobre a minha vida. Então, isso é uma grande honra, poder receber uma palavra do meu líder, que a gente se vê tão pouco, né? As pessoas precisam dessa água que jorra de você, porque você é fonte a jorrar, água viva. Você é fonte, Agora eu pergunto, que tipo de água está jorrando de você? Águas doces ou águas amargas? O que está jorrando de você? Águas doces ou águas amargas?
Se você tem jorrado águas amargas, vou colocar a cruz de Jesus em você, para que as suas águas se tornem doces. Para que você possa fluir águas doces do seu interior. Porque profetizar nada mais é do que você abrir a boca e falar. E da mesma forma, o diabo também tenta profetizar sobre a sua vida, trazendo mentira e engano, que muitas vezes te deixam triste, deprimido, para baixo, achando que as coisas não vão acontecer, achando que as coisas não vão mudar, que você não pode, que você tem que continuar nessa vida de pecado. Mas Jesus tem águas doces que dizem: alegrai-vos, eu perdoo os seus pecados, eu mudo a sua vida, eu renovo, eu te transformo, eu te liberto, eu te abençoo, eu multiplico os teus bens. Eu sou o Deus do impossível, eu tudo posso fazer, eu curo as suas feridas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Agora eu quero contar para vocês o chamado de Samuel. Então vamos ler Samuel 3, de 1 a 21. Diz assim, Samuel 3, de 1 a 21. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhes disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará apropriação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim.
Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmada como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Então nós vemos que Samuel crescia na presença do Senhor. Quando os filhos são pequenos, a gente conta historinhas para eles, né? Quem aqui conta história para o filho? Levanta a mão. Nossa, pouca gente conta história para o filho. Vocês não sabem que tem que contar história para o filho, não? Tem que contar a historinha. Eu fazia igual o Super Nani. Eu dava o leite, escovava o dente, deitava na cama, contava história, fazia oração e falava: agora vocês dormem. E eles dormiam. Assim, simples assim, pastora? Simples assim. Quem manda lá em casa sou eu. Filho obedece e pronto. Né? Desta maneira. Desta maneira. Então, quando eles são pequenos, a gente conta história. As crianças sobem lá no Kids e nós contamos histórias para eles da Bíblia. Ensinamos eles a orarem, ensinamos eles a obedecer o papai e a mamãe. E é assim que a gente faz quando a criança é pequena. Fazia isso com o Aron e com a pastora Andressa, que agora ontem foi aniversário dela. Parabéns, minha filha querida, 27 anos. O tempo passa, o tempo voa. E o que aconteceu? O que aconteceu é que quando nós iniciamos a CQL, a Andressa estava com 10 anos e o Aron estava com 9 anos. E nessa época, eu achei que eu já tinha contado todas as histórias da Bíblia, e que eles já conheciam todas as histórias, e que agora eles tinham que buscar Deus sozinho. Só que eu não fiz a transição. Pastor, e tem uma transição? Tem. A hora que você para de auxiliar o filho, mas ensina ele a buscar Deus sozinho. Como? Através da devocional. E eu não cobrava isso da Andressa e nem do Aron. E esse foi um erro muito grande meu, que eu espero que os pais aqui não cometam. Então, parou de contar historinha para o filho à noite? Você tem que fazer com que ele faça a devocional. E você, como pai, tem que supervisionar essa devocional do seu filho. Ele tem que fazer. Pastora, mas eu não sou mais criança, não tem nada a ver esse negócio de criança, eu nem tenho criança, eu não sou criança. Mas talvez você seja um bebê espiritual aqui da CQL. E você está naquela fase de mamadeira. E chega para o líder e fala: Tetê, líder, tetê, tetê. E o líder vai lá e dá leite. Obrigada. Eu e minha renite. Você dá leite, você cuida, e a pessoa vai, cai em pecado, recai nas drogas. Aí você vai lá, troca o bebezinho, limpa ele todo de novo, deixa cheirosinho e dá outro tetê para ele. Só que você não pode ficar no tetê o resto da vida, meu irmão. Não dá para ficar no tetezinho. Aí você começa a comer papinha. Não é assim que a gente faz com o bebê? Começa a dar papinha, aí da papinha começa a comer
Comida sólida. Depois da comida sólida, o que você faz? Você come sozinho. Ai, que bonitinho, tá comendo sozinho. A gente fala para a criança, né? A Isabela está quase entrando nessa fase de começar a comer sozinha. Eu acho que na casa dela, ela já até faz isso. E quando ela vai lá em casa, eu ainda trato ela meio como nenezinha. E quero dar comida na boca dela, ela fica, vovó, eu como sozinha, vovó, eu como sozinha. E depois que você já está comendo sozinho, você passa a fazer a sua própria comida, aleluia, glória a Deus. E desta maneira. Então, você tem que transicionar dessa tua vida de infância para a vida de maturidade, que é a vida adulta. Você não pode ficar sendo tratado como um bebezinho o resto da vida. Por quê, pastora? Ah, tá tão bom, tetê. Tá tão bom. É que se você continuar no tetê, você não pode ser profeta, meu irmão. Não dá para ser profeta tomando tetê, não dá. Você tem que conhecer a palavra de Deus, porque você tem que profetizar aquilo que está na Bíblia. Você não pode dar um conselho do que você acha, do que está na tua cabeça. Você tem que conhecer a Bíblia. Tem que conhecer, tem que saber como que a Bíblia funciona. Para você aconselhar a pessoa, para você profetizar dentro da palavra de Deus. Você não sair por aí falando coisa que não tem nada a ver. Entendeu? Então, pare de pedir tetê para o teu líder. Vamos começar na papinha. Chega de tetê. Vamos ver lá, Hebreus 5, 13 e 14. Hebreus 5, 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, quem toma leitinho é bebezinho espiritual. E nós ficamos muito contentes com os bebezinhos espirituais. Amamos você que acabou de chegar na CQL, que está descobrindo a palavra de Deus, que está aqui nos visitando, que acabou de passar pela Universidade da Vida. Nós amamos vocês muito e cuidamos com todo carinho, com todo amor. Só que nós precisamos de gente madura para ser líder, para cuidar de outras pessoas, para ser profeta, para falar com sabedoria com as outras pessoas. Precisamos muito. E para isso, você tem que ser maduro. Quando eu era criança, minha mãe me colocava para tirar pó, enxugar louça, arrumar a cama, descascar batata. E conforme eu fui crescendo, as responsabilidades foram aumentando, né? Eu estudava, eu lia livro para minha mãe, ela na cozinha fazendo almoço e eu lendo os livrinhos da escola para ela. Eu estudava música, tudo isso na infância, né? E aqui no Brasil eu vejo assim que o jovem não gosta muito de estudar. Eu vejo as pessoas reclamando porque a professora mandou lição de casa.
Ai, lição de casa para fazer em casa. Onde isso viu? Já estuda na escola, ainda tem que fazer lição de casa. Eu falo assim, gente, mas quer que o filho fique fazendo o quê? Assistindo televisão, jogando videogame, na internet? O que esse povo quer do filho? Sabia que os coreanos estudam 14 horas por dia? 14 horas por dia. E você acha que passar 4 horinhas lá na escola é muita coisa, tadinha da criança. Tanta lição de casa. Oh, pobrezinho. Ensinando o filho a ser preguiçoso. A gente aqui manda você ler um versículo e você não lê um versículo. Preguiça da bexiga é essa, meu filho? Pelo amor. Um capítulo, então, acho que é o fim da picada para você, né? Lê a Bíblia inteira, então, em um ano. Né? Que isso? Isso aí é só coisa para pastor, ler a Bíblia inteira. Gente, que é isso? Mas é uma preguiça que eu nunca vi igual. E o jovem coreano, ele entra 8 horas da manhã na escola, sai 10 horas da noite, e quando ele chega em casa, ele tem até a meia-noite para jogar videogame. Depois, desliga a internet dele, se ele for estudante. Olha que legal. Não pode ficar madrugada jogando. Eu falo assim, esse país é muito bom. Podia copiar aqui o Brasil, né? Pelo menos estudar um pouquinho a mais. Né? Esses dias eu falei com uma jovem, ela falou assim, pastora, eu nunca li um livro na minha vida. Tenho 17 anos, nunca li um livro. Eu, nunca? Nunca. Nem um livrinho? Nunca. Como assim? Nunca leu um livro? Que luta para se estudar, que luta para fazer um curso de inglês, que luta para fazer um curso de espanhol, que luta para fazer um curso de música. Né? Tudo é muito difícil, muito difícil. E eu quero declarar hoje, Senhor, expulse da tua vida toda preguiça, sai agora em nome de Jesus. Aplicamos o sangue de Jesus que verteu das mãos de Jesus, expulsamos e declaramos que você é uma pessoa cheia de virtudes. Aleluia! Cheia de criatividade. Você precisa das virtudes do Espírito Santo. A pessoa tem que olhar para você e de você sair virtude. Como quando a mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus, dele saiu virtude. De você também tem que sair virtude. Você precisa aprender a buscar Deus sozinho, sem precisar do seu líder. Você precisa ler a Bíblia e fazer devocional. O que é devocional? Pergunte para o seu líder que ele vai te explicar o que é uma devocional. Você precisa aprender a meditar. Sabe o que é meditar? É você ler uma coisa e parar para pensar naquilo que foi falado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você para e pensa aquilo que você leu. Isso é meditar. E aí você fica quietinho, tentando ouvir
se Deus vai te falar alguma coisa em cima daquilo que você está meditando. Isso é meditar. Entendeu? E quando você for profetizar, você faz a mesma coisa. Você fecha os olhos e fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para essa vida agora? E aí Deus vai te revelar a vida da pessoa para saber o que você tem que falar para aquela pessoa. Tá? E toda vez que você for evangelizar uma pessoa, você amarra os demônios que estão na vida daquela pessoa. Isso eu não aprendi quando eu era criança. E eu me frustrei muito quando eu era criança, e hoje eu acho que eu não sou uma boa evangelista. Mas o fato é que eu me traumatizei muito na infância, evangelizando meus tios católicos. E hoje eu acho que eu não sou uma boa evangelista por causa daquela época. Porque eu já cheguei em tio meu, falei assim, eu vou ler a Bíblia para você, e falou assim, fecha essa Bíblia agora, senão eu vou te tirar de dentro da minha casa. Eu com 9, 10 anos. A pessoa me ameaçar assim, desse jeito. Por quê? Porque eu não amarrei o homem forte. Não sabia que tinha que amarrar o homem forte. Você tem que amarrar os demônios que estão naquela vida antes de começar a falar de Jesus para ela. Entendeu? Então eu amarro todos os demônios que estão nessa vida em nome de Jesus. Ora bem baixinho, a pessoa não precisa nem ouvir. A minha tia falou para mim, eu só não te expulso da minha casa por causa da sua mãe. Eu com 9, 10 anos. O tio Nelson foi um pouco melhor. Que ele falou que ia brigar com o padre, que o padre não avisou ele, que não podia se prostrar perante imagem. E eu peguei lá os 10 mandamentos, falei assim, pega a sua Bíblia católica, tio, eu vou ler para você o que está na sua Bíblia. Não é na minha, é na sua. E com essa idade eu já evangelizava os meus tios. Mas eu me achava fracassada como evangelista, por causa dessas experiências aí. Então, você tem que se livrar dos traumas do passado. Porque esse é o diabo que fala para você, tá vendo, você não é boa nisso. Mentira do diabo. Não acredita na voz de Satanás. Você precisa ser maduro espiritualmente. Você está conectado com Jesus? Quem aqui está conectado com Jesus? Quem aqui vai na convenção G12 Brasil? Levanta a mão. Nem todo mundo. Quem está conectado com Jesus vai na convenção G12 Brasil. Tá ligado? Tá ligado na videira, irmão? Você tá ligado? Tá ligado na videira? Quem tá ligado na videira dá fruto naturalmente. Dá fruto naturalmente. É só tá ligado na videira. Tá conectado. Jesus transformou a sua vida por completo? Transformou? Tá transformado? Tá maduro? Bora profetizar então. Você precisa ser confirmado como profeta. Eu sei que eu sou profeta. Pastor Rairine é profeta, pastor Andressa é profeta, pastor Denis é profeta, pastor Ayana, pastor Paulo. Tudo profeta. Abre a boca, meus 12 são profetas. Abre a boca e profetiza. Profetiza na vida das pessoas. Então você precisa ser confirmado. Em 1 Samuel 3:20, diz assim, todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Estava confirmado como profeta do Senhor. Isso é muito bom, né? Estar confirmado, a pessoa olhar para você e falar assim, essa pessoa é profeta. Pastor Rairine é profetão.
Pastora Andressa também. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito nessa vida. Isso está em Efésios 4, de 11 a 16. Efésios 4, de 11 a 16, diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, você foi chamado para ser apóstolo, para ser profeta, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Você tem esses 5 dons em você. Sempre um é mais destacado do que os outros, mas você tem os 5 dons. Porque você é um imitador de Cristo e Cristo tinha os 5. Amém? Mas alguns pensam assim: eu posso servir a Jesus sozinho em casa? Como? Se você faz parte do corpo de Cristo, como é que você vai ficar em casa sozinho? Não dá, irmão. Aqui fala que a gente está unido um com o outro, e um ajuda o outro. Um estuda um pouco mais, então sabe um pouco mais. O outro profetiza um pouquinho mais. O outro é mais pastor. O outro é mais evangelista. E nós todos juntos fazemos parte do corpo de Cristo. Nós todos juntos ajudamos uns aos outros. Nós todos juntos edificamos uns aos outros. Por isso que a gente se reúne como igreja, para que todo o corpo bem ajustado cresça e fique maduro. Porque se você vai aprendendo a palavra de Deus, você vai crescendo, vai amadurecendo e não cai mais na conversa do diabo. Não é mais levado por doutrinas de gente maluca por aí que fica pregando coisa que não tem nada a ver. Criança que fica para lá, para cá, para lá, para cá, né? Eu pego a Isabela, se eu vou para cá, ela vem, se eu vou para lá, ela vai, se eu levo ela para frente, ela vai, se eu vou, entendeu? Ela vai na direção que eu estou levando, sem reclamar. E se ela reclamar, eu cato ela no colo. Vamos, menina, empaca não. Criança é levado por qualquer coisa. Não tem maturidade para discernir o certo e o errado. Entendeu? E você precisa estar debaixo não consegui abrir. Olha que guarda-chuva bonito. Eu quando vi, falei, eu quero um. Aí eu fui comprar, não tinha mais. E aí a pastora Eline deu de presente para as 12 que estavam no evento lá com ela, que era um evento de mulheres chamado A Protegida. Bonitinho, né? A Protegida.
Quando você tem uma cobertura, você está protegido. Você está protegido. Então, pode chover, que você não se molha, porque você está protegido. Eu tenho a cobertura do pastor César, meus 12 têm a cobertura minha e do pastor Rairine, e vocês têm a cobertura dos nossos 12, a cobertura minha e a cobertura do pastor César e a pastora Cláudia. Olha só quantas coberturas, né? E o grande problema é, você tem uma cobertura, você tem que obedecer essa cobertura. Obedecer essa cobertura que Deus colocou na sua vida para guiar a sua vida. Por quê? Ele é mais maduro que você. E Ele vai proteger a sua vida. No começo da igreja, o pastor converteu um moço que era viciado em crack. E aí, tudo que o pastor mandava ele fazer, ele fazia. Foi um dos primeiros discípulos do pastor Rairine. Ele cuidava, tudo, obedecia em tudo, lê a Bíblia, ele lia. Agora você ora aí por 1 hora, ele ficava lá orando por 1 hora. Vamos comigo em tal lugar, ele ia. Vamos fazer uma visita, você vai junto comigo. Tudo que o pastor fazia, ele obedecia. E chegou um dia, ele era um jovem, chegou um dia que ele arrumou um emprego. E toda a família fala assim, glória a Deus, arrumou um emprego, que maravilha, que bênção do Senhor Jesus. Chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu arrumei um emprego. Onde? No McDonald's. Aí o pastor falou assim, não, você não vai trabalhar no McDonald's. Por quê, pastor? Porque você vai parar de ir na igreja. E você vai, com dinheiro na mão, você vai voltar a recair nas drogas. A família ficou revoltada. Onde se viu esse pastor maluco dar um conselho desse para o menino? O menino precisa trabalhar, o menino precisa ganhar dinheiro. E qual é mais importante, emprego ou se libertar das drogas? Né? E aí o menino resolveu obedecer o pastor. E não foi trabalhar. Foi trabalhar depois de outra coisa. E o pastor falou para ele, você não pode sair da presença de Deus. Você não pode. Porque você saiu das drogas agora. Se você parar de frequentar a igreja, você vai recair. E ele resolveu obedecer. Mas e se ele não tivesse obedecido? Com certeza teria recaído. Então, você precisa obedecer aquilo que o teu líder manda você fazer e confiar que ele é um homem, uma mulher de Deus, direcionada por Deus. Jesus vai vir buscar a igreja toda. E nós brotamos do coração de Jesus. A igreja brotou do coração de Jesus. Quando verteu água e sangue, era o nascimento da igreja. Quando jorrou água e sangue do coração de Jesus, ali estava nascendo a igreja. Assim como da costela de Adão nasceu Eva, do lado de Jesus nasceu a igreja. Que ele se entregou pela igreja, por nós. Em 1 Samuel 13:20, diz assim,
Assim eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. Eu quero dizer uma coisa para você ser profeta, você tem que estar armado. E para você estar armado, você precisa estar com suas armas afiadas. Afiadas. Armas afiadas. Porque você vai sair como profeta por aí, você vai encontrar muito inimigo pela frente. E como é que você vai derrotar os inimigos? Com as armas. Com as armas. É por isso que a gente está falando aqui, leia a Bíblia, faça oração, faça devocional, seja maduro para poder ser profeta. Estamos em guerra contra os filisteus, irmãos. Estamos constantemente em guerra. O inimigo não quer que nós tenhamos armas afiadas. Portanto, eles não tinham como afiar as suas armas. Aliás, mal tinham armas em Israel, sabia disso? Não tinham armas. E quando tinha uma arma, tinha que ir lá nos filisteus para afiar essas armas. A arma tem que ser usada. Quer pregar, ensinar, profetizar. São tudo armas que você deve usar. Vamos agir, irmão, vamos usar as nossas armas. Davi, quando estava fugindo de Saul, foi perguntar para o sacerdote, você tem alguma arma aí, uma lança, uma espada? Ele falou assim, olha, só tem aqui a espada que você usou contra Golias. Serve? Ele falou assim, não tem espada igual a ela. Dá aqui a espada. Davi, quando matou Golias, usou a arma do inimigo para matar o inimigo. Davi usou a arma do inimigo. Primeiro ele pegou as pedras e na funda girou e deu uma pedrada que desmaiou o gigante Golias. E ele caiu. Bum! Por quê? Porque Golias veio desafiar o exército do Deus vivo. E o inimigo vem desafiar o exército do Deus vivo e perguntar, quem é aí que vai me enfrentar? Quem é aí que tem coragem de me enfrentar? Quem tem coragem? Quem tem coragem de me derrotar? E aí Davi se levanta com coragem para enfrentar o inimigo, para derrotar o inimigo. E aí quando ele está lá desmaiado, ele pega a própria arma de Golias e corta a cabeça dele. E você, tem usado as armas? Tem usado as armas? Tem afiado as suas armas onde? Na casa do inimigo ou na casa de Deus? Usa as armas do inimigo, derrote os inimigos, mate os inimigos com as armas dele. Os filisteus dominavam a tecnologia da época. Mas nós podemos dominar a tecnologia também. Nós podemos usar as armas do inimigo também. Eles usam para o mal, nós vamos usar para o bem. Vamos usar Facebook, vamos usar Instagram, vamos usar todas as ferramentas da internet para anunciar a Jesus Cristo, nosso Salvador. Usar as armas do inimigo ao nosso favor. Precisamos das nossas ferramentas afiadas e prontas para serem usadas. Precisamos de rapidez, de percepção, de tato, de força, de coragem, de prontidão. Quem aqui está pronto para fazer a obra de Deus? Quem é que está pronto?
Você está pronto, irmão? Está pronto. A qualquer momento você pode ser chamado. Você viu domingo aqui que eu chamei umas pessoas para o meu G12? Você pode ser chamado também, você está pronto? Está pronto, irmão? Está pronto para ser chamado? O exército tem que estar sempre pronto. Com as botas no pé, com o uniforme, com a espada na mão, com o escudo, com o capacete. O soldado não fica despreparado, não. Sejamos práticos. Aprendamos a afiar as nossas próprias armas, a aprimorar os nossos conhecimentos. Sejamos zelosos. Dependa do Espírito Santo para iluminar a sua vida. O príncipe das trevas, ele é persistente, ele é perseverante em seus esforços e em suas tentativas. Ele quer matar, roubar e destruir a sua vida. O inimigo é corajoso em seus planos. E você, desiste logo de primeira? Vai desistindo? Não tem coragem de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer? Os demônios são unidos em sua rebelião. Vamos trabalhar unidos também, irmãos? Vamos ao encontro dos necessitados e profetizar salvação na vida deles? Quanto mais palavra você lê, mais familiar fica a palavra de Deus para você. E mais você pode desenvolver na fé em seus frutos. Então, tem que ler e reler, e ler de novo. Em Salmo 119, 18, diz assim: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quem vai se levantar como profeta às nações? Em Lucas 7,16, diz assim: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Esse episódio, Jesus ressuscita o filho de uma mulher viúva. E as pessoas dizem isso dele. Olha, um profeta se levantou no nosso meio. E eu quero que você que quer ser um profeta, venha aqui. Nós vamos profetizar sobre a sua vida.